Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Gustavo Scarpa no Mengão, reviravolta pode acontecer no caso Andreas Pereira. E entenda, possível reforço do Flamengo, o Wendel já teve treta com o JJ. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Não deixe de se inscrever no canal Flamenguista em Portugal, né? Quando chegarmos a 101 mil inscritos, vamos sortear uma camisa oficial do Flamengo, uma camisa como essa aqui. Na verdade, duas camisas oficiais do Flamengo, né? A gente já prometeu, batemos a meta de 100 mil inscritos, vamos esperar chegar a 101 mil inscritos para você que não se inscreveu ainda ter chance de estar aqui participando do sorteio. Então, não deixe de se inscrever no canal. Vamos lá, galera, muita coisa para a gente conversar nesse vídeo da noite aqui. Amanhã, Flamengo e Santos na Vila Belmiro. Lembrando, ano passado ganhamos de 4-0 lá na Vila, 3 gols do Gabigol, 1 gol do nosso mais novo, antigo jogador, Andreas Pereira, a estreia do Andreas Pereira no jogo contra o Santos, né? Fez um gol, entrou em campo, o Renato Gaúcho colocou em campo, em alguns minutos em campo, ele fez o gol com a camisa do Flamengo, né? E aí, galera, muita coisa foi vista hoje, né? O Andreas trocou o perfil do Instagram dele de jogador para o Flamengo, de torcedor do Flamengo, né? Parece que ele saiu um vídeo aí dele chorando no vestiário, saindo do Flamengo. Eu já trouxe anteriormente aqui para vocês que as declarações dele pós-jogo, dizendo que ama o Flamengo, que gostaria de continuar no Flamengo, não repercutiu bem em Manchester. Os torcedores já estão pedindo, antes da chegada dele, a saída, em função de uma notícia que veio do Brasil, que talvez o Fulham tivesse interesse em contratá-lo, né? Já marcaram ali nas redes sociais a diretoria do Fulham pedindo que eles negociem, que eles possam aí realmente querer a contratação de Andreas Pereira, enfim, né? Muita comoção, muita coisa acontecendo em relação ao Andreas, né? Não para aí de aparecer notícias o tempo todo, principalmente no Brasil e na Inglaterra. E aí, meus amigos, o que eu queria dizer a vocês é o seguinte, né? 2 grandes jornais ingleses trazem, né, que essa história ainda não acabou, né? Andreas Pereira, a vontade do jogador não é soberana, né? Mas também pesa na hora da decisão em relação ao seu futuro, né? Andreas Pereira quer ir ao Flamengo ao invés de Fulham ou Crystal Palace. O craque do Manchester United, Andreas Pereira, prefere se juntar ao Flamengo ao permanecer uma mudança para o Fulham ou Crystal Palace. O tempo de Andreas Pereira no Manchester United parece estar chegando ao fim depois de 10 anos. O meio-campista brasileiro ingressou nos Red Devils em 2012, vindo do PSV Eindhoven, e estreou na equipe principal na temporada de 14-15. No entanto, Pereira nunca foi titular no clube e foi enviado no primeiro dos seus 4 empréstimos para o Granada, para quem fez 37 jogos em competições e contribuiu com 5 gols e 3 assistências. Seguiu-se um período de empréstimo ao Valência, onde jogou 23 partidas no campeonato para obter 1 gol e 4 assistências. Após o seu retorno de La Liga, Pereira encontrou uma sequência mais consistente no primeiro time, fazendo 40 jogos no campeonato em 2 temporadas pelos Red Devils. Mas ele não conseguiu impressionar e o Manchester United o emprestou novamente, dessa vez para a Série A com a Lazio, antes do Flamengo chamar, onde passou uma temporada e meia. O jogador de 26 anos deve retornar ao Manchester United e tem apenas 1 ano restante em seu contrato atual, com potenciais
tendentes começando a fazer fila para a sua assinatura. Fulham e Crystal Palace estariam interessados com os Cottagers, já tendo um acordo para o craque brasileiro que já está de regresso ao Manchester United. Mas Pereira está decidido a se juntar definitivamente ao Flamengo. Em 51 jogos pelo clube brasileiro, ele marcou 7 gols e deu 3 assistências. E Pereira esperava voltar ao clube no futuro se uma mudança não se concretizasse nesse verão. Não sou eu quem decide, abre aspas. Cabe ao Man United, disse Pereira, de acordo com a Goal, antes de continuar. Gostaria de ficar no Flamengo, mas não está nas minhas mãos. Vou ver o que é melhor para mim e para o clube. Amo o Flamengo, em breve veremos e decidiremos. A relação entre mim e o Flamengo sempre foi muito boa. Esse foi um ano incrível para mim. Se não der certo, sempre saio com a cabeça erguida. Amo o clube, amo o Flamengo, sou o Flamengo. Se sair, voltarei no futuro. Será interessante ver que o Manchester United decidirá o que fazer com Pereira. Com o acordo com o Fulham já acertado, o Flamengo terá uma árdua tarefa para levantar o Internacional brasileiro de volta à sua terra natal nesse verão, né? Meus amigos, e outro jornal aí, esse eu vou dizer, o 90 Minutos, né? Especializado em esportes, né? Um dos jornais mais consultados aí da Inglaterra, diz o seguinte: Andreas Pereira, Fulham confiante no acordo, mas Flamengo ainda está interessado no fim do empréstimo. Segundo 90 Minutos, ainda há interesse do Flamengo em contratar em definitivo o Andreas Pereira. Sei que o Flamengo já lançou nota oficial no seu Twitter, agradecendo pela passagem do Andreas Pereira no Flamengo, mas, segundo a imprensa inglesa, ainda tem conversa. O Flamengo confirmou que o meio-campista Andreas Pereira do Manchester United deixou o clube no final do seu período de empréstimo, embora tanto eles quanto o jogador continuem interessados em um acordo permanente. Pereira se juntou ao Flamengo no verão passado e um acordo até o final de junho. Ele esteve envolvido em 2 temporadas parciais no Brasil e também jogou a final da Copa Libertadores da América de 2021. O jogador de 26 anos, que teve um empréstimo sem sucesso com a Lazio durante a temporada europeia de 2021, chegou a marcar um golaço pelo Flamengo no seu último jogo do time nessa quinta-feira, quando o Deportes Tolima, na Colômbia, pela Copa Libertadores. O Fulham já acertou uma taxa de transferência com o Manchester United e tem a permissão para negociar termos pessoais com Pereira. O 90 Minutos entende que os cotas, né, do Cottage Case, lá do Fulham, continuam confiantes em concluir o acordo proposto, com o Marco Silva se esforçando para colocá-lo a bordo após o retorno à Premier League. Mas o Flamengo também ainda está tentando fazer um acordo acontecer. O próprio Pereira não foi tímido sobre o seu desejo de ficar com o time brasileiro, insistindo que a decisão final está fora das suas mãos e será tomada para a hierarquia do Old Trafford. Não sou eu quem decide, cabe ao Manchester United, disse Pereira nessa semana. Gostaria de ficar no Flamengo, mas não está nas minhas mãos. Vou ver o que é melhor para mim e para o clube. Eu amo o Flamengo, em breve falaremos e decidiremos. Minha relação com o Flamengo sempre foi muito boa, esse ano foi incrível para mim. Se não der certo, sempre saio de cabeça erguida, enfim, né? Após um forte 2021, Pereira parecia ter caído brevemente em desuso no início de 2022, só que eles não sabem que era outro treinador, levando a rumores que o Flamengo havia retirado seu interesse. Mas o ex-jogador da academia do PSV Eindhoven não olha para trás desde a sua última atuação vencedora no famoso clássico do Rio Fla-Flu, quando o Fluminense no final de maio. Ou seja, pessoal, essa novela do Andreas Pereira, eu sei que muita gente já está dando cabo dessa novela, achando que não há mais esperança, não tem mais como o Andreas Pereira ficar no Flamengo. Eu venho dizendo constantemente aqui, apesar né, das comunicações oficiais, eu sinceramente
não vejo como um hopeless case, não vejo como um caso perdido. E acho que ainda dá para reverter, né? Talvez o Flamengo esteja aí usando o que eles mesmos dizem, o gelo no sangue, para tentar uma nova proposta pelo Andreas Pereira. Queria saber de você, meu amigo. Você, muita gente aí dividida, se gostaria que o Flamengo contratasse o Andreas ou não. Mais uma vez, a torcida do Flamengo dividida. Eu queria saber de você. Você gostaria da volta do Andreas Pereira ao Flamengo? Escreva aqui nos comentários, a participação de vocês é sempre muito importante aqui para que a gente possa trocar ideia no canal, né? Você é aqueles que hashtag fora Andreas Pereira, né? Você é daqueles que não perdoa o erro pela Libertadores? Coloque aqui nos comentários. Eu vou dar a minha opinião, né? E que ela não mudou ao longo desse tempo. Quando o Flamengo foi a fevereiro a Manchester negociar, eu achava uma loucura. Por quê? Não pelo erro que ele cometeu, porque, mais uma vez, né, erros todos os jogadores do mundo cometeram. Até Pelé cometia erros. Então, assim, eu acho muito assim, não perdoo o erro do Andreas Pereira. Né? O Flamengo não tem que tomar as decisões se existe perdão de parte da torcida ou não. O Flamengo tem que tomar as decisões olhando para o futuro, né? E a minha posição naquela época era que eu não faria, naquele momento, não me anteciparia e veria aí, teoricamente, quando você tem 6 meses de empréstimo, né, com opção de compra no final, é para o clube ver se deu certo. Até aquele momento, eu acho que o Andreas Pereira não tinha apresentado um grande futebol. Ele passou durante praticamente toda a sua passagem no Flamengo. Muita gente, ele jogava muito antes do erro das Libertadores. Não, eu acho que ele ficava aquém também antes do erro das Libertadores. Agora com o Dorival, agora sob o comando do Dorival, né, no finalzinho do seu empréstimo, o Andreas Pereira teve o seu melhor momento. Né? Me perguntavam na live mais cedo, o que você acha que fez para que a passagem do Andreas não tenha sido tão brilhante? O psicológico ou os treinadores anteriores? Acho que as duas coisas. Né? Acho que agora o Flamengo teve, nos últimos 2 treinadores terríveis, Renato Gaúcho e Paulo Souza fizeram trabalhos abaixo da crítica. Né? Os jogadores, teoricamente, na mão desses treinadores, né? Quase todos os jogadores caíram de produção, essa que é a grande verdade. Né? Tirando aí o Michael com o Renato Gaúcho, né? Quase todos os jogadores foram abaixo, e agora o Flamengo tem um treinador melhorzinho, né? Um treinador que a gente pode chamar de treinador. E o Andreas Pereira subiu de produção. Né? Eu acho que pelo preço, eu particularmente, eu gostaria da manutenção dele. Por exemplo, eu acho que no jogo de amanhã, o Andreas vai fazer uma falta enorme. Aliás, pessoal, falando sobre o jogo da manhã, o X9 até agora não deu o ar da graça. Vamos esperar, tomara, meu amigo, tomara que o X9 falhe dessa vez, né? Que a gente não saiba a escalação do Flamengo antes. Até a hora da gravação desse vídeo, o X9 não funcionou. Porém, o Flamengo amanhã tem um jogo dificílimo contra o Santos. Vale a pena lembrar, muitos times que estão disputando ou a Sul-Americana ou a Libertadores estão poupando. O Santos é o único clube que não faz isso. Por quê? Porque o seu treinador já disse que vai privilegiar a competição Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O Santos teve jogando também na mesma quarta-feira contra o Táchira, lá na Venezuela, empatou de 1-1, mas com o time todo reserva. Então, o que a gente vai esperar do outro lado é um Santos titular. Contra o Flamengo, que eu queria trazer algumas novidades aqui, que pode não vir com o seu time titular e pode vir com o time reserva. O Flamengo pode ter novas mudanças na equipe para o jogo contra o Santos, pelo Brasileirão, nesse sábado. O elenco rubro-negro apresentou desgaste elevado após a partida de quarta-feira pelas oitavas de final da Libertadores e precisa ser rodado, segundo o jornal aqui. Além de jogo intenso contra o Tolima, a viagem de ida e volta de avião e ônibus pesou sobre o grupo que chegou a São Paulo na noite dessa quinta-feira, muito cansado, e fará uma atividade nessa sexta no CT do Corinthians, para saber quem poderá ser relacionado. A diretoria e a comissão técnica já haviam feito uma programação para tentar minimizar o impacto, sem retornar ao Rio da ida para a Colômbia. A comissão técnica, porém, se vê com poucas alternativas e precisa mandar a campo
o que tiver de melhor menos de 3 dias depois. O técnico Dorival Júnior ainda precisa lidar com a baixa de Rodrigo Caio, com dores no joelho, e deve voltar, pessoal, no jogo de quarta-feira, com a suspensão de João Gomes e a possível ausência dos jogadores que testaram positivo para a doença. Arão, Diego Alves, Fabrício Bruno, Cauã, Matheus Cunha, Matheus França e Daniel Cabral. O clube tem noção que usá-los contra o Sampaio é improvável, em função do protocolo da CBF. Matheus França e Fabrício Bruno testaram negativo e estão até treinando com o time, porém não poderão ser relacionados para o jogo. Entre os atletas com mais desgaste estão os atacantes Arrascaeta, Gabigol e Everton Ribeiro. Ou seja, quer dizer, o X9 conseguiu confirmar uma informaçãozinha, né? Arrasca, Gabigol e Everton Ribeiro não devem jogar o X9, isso ele conseguiu levantar. Com isso, boas chances de nomes como Pedro, Lázaro e Marinho aparecerem na equipe da Vila Belmiro. Não esqueça de Vitinho. Diante das ausências no meio-campo, Thiago Maia e Diego devem ser mantidos. Andrés, que teve seu empréstimo encerrado, deixou a delegação e não há outros volantes à disposição. Com isso, a tendência é que Pedro atue junto com o Gabigol no ataque, com laterais mais ofensivos. O próprio jornal se desmentiu, né? Há chance de Dorival usar Ayrton e Rodinei e deixar Felipe Luiz mais centralizado. Ou seja, né, ainda não está certa qual será a escalação para o jogo de amanhã, né? Mas, assim, o Flamengo tem um problema no elenco. O elenco do Flamengo é extremamente desequilibrado. Estão dizendo, podem botar o Felipe Luiz no meio-campo, né? Outras pessoas dizem, põe o Davi Luiz como primeiro volante. Não se sabe, o Flamengo ali na área de volantes foi bastante prejudicado aí pelo que aconteceu nos últimos dias. Até, põe o Daniel Cabral, também está impedido de jogar em função do teste. Vale a pena lembrar, galera, que a gente vai ter teste também no jogo contra o Tolima, né? Então, Flamengo aí, em função de uma certa desorganização do seu departamento de futebol, pode colocar em risco aí a sua campanha, tanto no Brasileirão quanto na Libertadores, em função de, por exemplo, não ter já se reforçado da volância e ter perdido o Andrés Pereira no momento crucial da temporada, né? Então, a gente tem aí alguns problemas, de novo, né? Culpado maior por isso tudo, sem sombra de dúvidas, a desorganização da diretoria, que agora corre atrás do Wendel, né? O Wendel, ex-jogador do Fluminense, jogador que jogou no Sporting aqui de Portugal, né? Jogador que já foi pretendido pelo Flamengo anteriormente, na época de Jorge Jesus, mas aí, numa live que eu fiz hoje mais cedo, meu amigo Zé Coimbra me lembrou aí nos comentários de algumas coisas muito peculiares em relação ao Wendel, que eu vou trazer para vocês agora, né? O Wendel, ele foi contratado quando o Jorge Jesus era técnico do Sporting, ou seja, Jorge Jesus e o Wendel trabalharam juntos no Sporting. Na chegada do Wendel ao Sporting, o Jorge Jesus deu uma declaração dizendo, né, olha, o Wendel chegou agora, mas uma coisa é ser destaque no Fluminense, outra coisa é ser destaque no Sporting. Isso deu uma confusão danada. O empresário do Wendel retrucou o Jorge Jesus, né? O Abel Braga, que era treinador do Fluminense na época, né, disse, olha, o jogador saber se portar taticamente é obrigação do treinador que está lá, ou seja, ele já chegou no Sporting abaixo de polêmica, né? Não uma polêmica com Jorge Jesus. Depois houve uma invasão, é um caso célebre aqui, os torcedores, ou ditos torcedores do Sporting, em função de resultados não tão bons, e muita gente diz em função da briga política que existia no Clube dos Leões, invadiram o vestiário, invadiram o centro de treinamento, bateram nos jogadores, ameaçaram o Jorge Jesus, até por isso se deu a saída do Jorge Jesus do Sporting. E aí, dando depoimento na delegacia, o Jorge Jesus disse como
tudo foi feito, e o Wendel, no seu depoimento na delegacia, disse que foi o presidente do Sporting que pediu para que os jogadores e o treinador dessem aquela versão, né? Foi uma versão totalmente encomendada pelo presidente do Sporting, ou seja, polêmica atrás de polêmica no seu tempo com Jorge Jesus. Mesmo assim, na época que Jorge Jesus foi treinador do Flamengo, o Flamengo, antes de contratar o Gerson, antes da contratação do nosso Coringa, do Vapo, né, o jogador que o Jorge Jesus queria era o Wendel. Era o Wendel o jogador que o Flamengo queria. Só que naquela época o Sport não quis ceder o Wendel ao Flamengo e depois o Flamengo foi atrás do Gerson. Pouco tempo depois, o Wendel, sendo substituído, na saída do jogo, mandou o treinador da época, que eu não lembro exatamente quem era agora o treinador do Sport na época, mandou o treinador tomar caju, né? Literalmente. O cara saiu de campo, foi substituído, né? E mandou o treinador tomar caju. E aí foi afastado definitivamente do quadro do Sport, né? Pouco tempo depois, o Zenit fez uma proposta e levou. Ou seja, a gente está contratando também, vale a pena lembrar, né? Eu gosto muito do futebol do Wendel, acho que ele é um cara que entraria com uma luva ali, né? Foi a indicação do Jorge Jesus e as indicações do Jorge Jesus, eu confio, mas vale lembrar que tem essa característica de espoleta do Wendel. O Wendel não é mole, o staff dele não é mole. O Flamengo vai tentar avançar nessa contratação, mas é importante que vocês tenham ideia aí desse passado no Wendel com a camisa verde e branca do Sporting também. E aí, amigo, você gostaria de ver o Wendel vestindo o manto sagrado rubro-negro? Coloque aqui nos comentários, né? Escreva aí a sua percepção em relação ao Wendel. Eu vou dizer, né, essas coisas em relação à disciplina, com a bagunça e falta de comando do Flamengo, sempre me deixam aí com uma pulga atrás da orelha. Mas, meus amigos, né, situação hoje, 1º de julho, né, a gente soltou no vídeo mais cedo que 7 jogadores podem deixar o Flamengo assinando pré-contrato. Diego Alves, Diego Ribas, Felipe Luiz, Davi Luiz, Vitinho, Rodinei, entre outros jogadores, estão nessa lista. A qualquer momento, eles podem se acertar, não para o próprio ano de 2022, mas para o ano de 2023 também. Mas só que isso não acontece só no Flamengo, acontece em todos os clubes. E um jogador que o Flamengo já esteve sondando entra a partir de hoje nessa situação. Gustavo Scarpa pode assinar pré-contrato e sair sem custos do Palmeiras. O 1º dia de julho é uma data importante no mercado de futebol. Diversos jogadores que não renovaram com seus clubes e têm contrato acabando no último dia de 22 podem assinar pré-contratos com outros clubes e sair sem custos de transferência. O Flamengo são 6, 7 casos. No Palmeiras, um titular absoluto nessa situação, Gustavo Scarpa, peça-chave do time multivencedor de Abel Ferreira, não renovou contrato com o Alviverde e pode conversar com outro clube a partir de sexta-feira, dia 1º. As notícias que vêm de São Paulo dão conta que o atleta tem bom relacionamento com o Palmeiras e só sairia do clube para uma transferência para a Europa. Porém, aos 28 anos, Scarpa já é visto como veterano para os principais mercados do velho continente. A remota possibilidade do Flamengo conseguir tirar Scarpa do Palmeiras, o meio ofensivo cairia como uma luva ao lado de Arrascaeta. No time paulista, os números de Scarpa são sólidos. Em 182 jogos, ele fez 31 gols, deu 43 assistências. Isso leva a uma média de participação em gol a cada 2,4 jogos. O Flamengo busca mais reforços na janela do meio do ano. O Flamengo está à busca de mais reforços na janela do meio do ano, que abre 18 de julho e fecha 15 de agosto. Depois de trazer Everton Cebolinha do Benfica por mais de 13 milhões de euros, o rubro 13, que pode chegar a 17, o rubro-negro quer ir atrás de um lateral direito e até 2 volantes e um meio ofensivo e mais um atacante de lado. O volante Wendel do Zenit da Rússia surgiu nos últimos dias como principal opção da saída de Andrés Pereira.
Já foram cogitados no Flamengo o lateral direito Montiel, do Sevilha, o meia Agustín Martegani, do São Lourenço, o atacante Ferreirinha, do Grêmio, e o volante Arturo Vidal, da Inter de Milão. Meus amigos, eu vou dizer uma coisa para vocês e queria saber a opinião de vocês. De todos esses nomes, acho que se o Flamengo conseguisse, nem que fosse para o ano que vem, para 2022, a contratação do Gustavo Scarpa, né, seria aí um golaço da diretoria do Flamengo. Né? Vento que venta cá, venta lá. O Flamengo tem vários jogadores aí que podem assinar a partir de hoje pré-contato com o Flamengo. Por que não o Gustavo Scarpa? Gustavo Scarpa poderia ali substituir o Everton Ribeiro, ser um reserva do Everton Ribeiro, e acho que até pelas mais atuações do Everton Ribeiro nos últimos anos, poderia assumir a titularidade no Flamengo. Né? Tá aí um dos poucos jogadores do Palmeiras que eu acho que teriam condição de vestir a camisa titular do Flamengo. Mais um jogador que veio lá de Xerém e que acaba indo finalmente para um time grande, né? Para o maior time do Brasil. Eu queria saber de você, amigo. Você gostaria que a diretoria se movimentasse para contratar o Gustavo Scarpa? Escreva aqui nos comentários. Acho normal ele querer vir jogar aqui na Europa, mas a grande verdade é que o mercado europeu se fechou para jogadores brasileiros que não sejam muito jovens, porque, teoricamente, os jogadores com mais idade, mais rodagem, os europeus acabam achando que vêm com certos vícios para a Europa. Então, eu acredito, sinceramente, que o Flamengo poderia aí fazer uma investida pelo Gustavo Scarpa, assim, e tentar trazê-lo aí para o maior clube do Brasil. Mas escreva aqui nos seus comentários a sua opinião, é muito importante. Estou ali com uma camisa histórica do Ronaldinho Gaúcho pelo Flamengo, casaco aqui de treino do Flamengo do ano passado. Você gosta de produtos oficiais do Flamengo como eu gosto? Então, eu vou te ensinar agora uma forma muito interessante de você conseguir enormes descontos na loja oficial do Flamengo, a Espaço Rubro Negro. Dá uma olhada aí. Então vamos lá, galera. A loja aqui, Espaço Rubro Negro, loja oficial do Flamengo. Vamos procurar aqui, ó. Linha treino, manto 2. Vamos lá no manto 2 do Flamengo, né? Aqui, manto lindíssimo. Vamos lá, ó. 2G, vamos comprar 2G. Comprar 2G é o meu. Aí tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui no cantinho, ó. R$ 299,99. Né? Aí, primeiro, vocês vão. Primeira compra que vocês fazem no site do Espaço Rubro Negro, manda aqui, ó. Primeira compra. Ok? Já vai dar 10% de desconto, já vai ter R$30 fora. Ah, mas ainda está caro? Aí vai código do vendedor. Você vai botar Fla em Portugal, que é o código do vendedor aqui do Flamenguista em Portugal. Vamos lá. Ou seja, galera, você do R$ 299,99, você economiza R$ 43,50. Ou seja, quase R$50 para ter o manto sagrado novo. Então, o que você está esperando? Entra no Espaço Rubro Negro, usa aí cupom de desconto, primeira compra, como eu estou mostrando aqui, ó, código do vendedor flamenguista em Portugal, e você vai ter aí a possibilidade de ter o manto sagrado rubro-negro. Eu, infelizmente, ainda não tenho, mas em breve eu vou comprar. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha. Se inscreva no canal. Dá tempo de concorrer ainda às 2 camisas oficiais do Flamengo. Não deixe de se inscrever no canal. Amanhã, programação normal, vídeo 11 horas da manhã, live 3 horas da tarde, né? E pós-jogo, logo depois do jogo. Vejo vocês no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.